Eu conversei com o Tiago, né, e a minha pesquisa do mestrado, eu utilizei na metodologia a pesquisa participante. E eu me baseei nesse livro, né, que é da professora Edicleia, que é professora também do programa do CMPDI, do PG-CETIM, e aí eu busquei também outros autores, porque nessa ocasião, então, eu desconhecia a pesquisa participante. Eu achava que pesquisa participante e pesquisação era a mesma coisa, e são coisas diferentes. Então, essa apresentação que eu vou fazer aqui, ela é baseada nesse livro dela, tá? Segundo esse teórico, Chiazzotti, ele coloca, ainda que os nomes e meios utilizados sejam assemelhados, a pesquisa participante tem como pressuposto, subjacente à sua história, a democratização da produção do conhecimento e da sociedade e o desenvolvimento da justiça social. Não é um mero conjunto de métodos, meios e técnicas, mas se fundamenta em uma ética e em uma concepção alternativa da produção popular do conhecimento, segundo a qual as pessoas comuns são capazes de compreender e transformar a realidade. Trata-se de um modelo e de um meio de mudança efetiva para a qual os sujeitos implicados devem elaborar e trabalhar uma estratégia de mudança social. Então, quando eu vi isso, eu falei assim, é isso que eu quero fazer na minha pesquisa. Eu quero que as pessoas que trabalham, né, que são pessoas comuns, que trabalham com esse assunto que eu estou pesquisando, eu acredito que elas são capazes de transformar uma realidade. Então, é esse tipo de pesquisa que eu vou fazer. E eu trabalhei muito também a questão da mudança social, né, dentro de uma instituição, a questão de uma cultura, da mudança de uma cultura dentro de uma instituição. Aí, também a professora Edicleia traz os teóricos, né, Tiolente, ela também trabalha muito com Pedro Demo e com Paulo Freire. Então, para o Tiolente, 1980, ele entende a pesquisação uma forma de pesquisa participante. Então, olha bem, a pesquisação ela é uma forma de pesquisa participante, porém ela se delimita por uma ação específica, enquanto a pesquisa participante centra-se nas relações políticos sociais. Então, eu ia mexer com política, eu ia mexer com social, então por isso que eu peguei o caminho da pesquisa participante. Para o Pedro Demo, de 2004, ele argumenta que a pesquisa pode ser baseada em dois princípios, não contraditórios, um científico e outro educativo. O científico, segundo ele, vincula-se ao cuidado com a construção do conhecimento nos aspectos metodológicos e epistemológicos. E o princípio educativo da pesquisa participante vincula-se ao valor pedagógico, educativo, formativo, à medida que implica em questionamento, uma consciência crítica, no incentivo à formação do sujeito. Eu usei muito Pedro Demo, usei o Freire também na formulação da metodologia. A importância da pesquisa participante, ela é importante pelos seus aspectos metodológicos e epistemológicos, porém, acentua-se no segundo aspecto, porque o conhecimento é considerado como um instrumento essencial para medidas profundas. E ela é importante também porque ela vincula-se à imersão prática, no sentido das comunidades não terem somente seus problemas estudados, mas terem formas para resolvê-lo. Aí eu me detive aí, porque na comunidade que eu pesquisei, a gente tinha um problema ali, que aliás, a gente ainda tem esse problema, né? Mas a gente tem que resolver esse problema. Então, a gente tinha uma prática que estava acontecendo e eu achava que a gente tinha forma para resolver aquilo. E uma das possibilidades para resolver esse problema seria essa pesquisa.
E ela também é importante porque uma das suas pretensões é contribuir para que as comunidades se tornem sujeitos capazes de história própria, individual e coletiva, né? E tudo o desenrolar depois da pesquisa foi se encaminhando para aí. Então, eu me agarrei muito nesses conceitos de pesquisa participante. Aí, o Demo, em 2004, ele vai apontar a necessidade do crivo científico que esta metodologia necessita ter para ser considerada uma pesquisa. Ela precisa passar por um crivo de critérios formais e políticos. Então, quanto a esses critérios formais, a pesquisa participante ela necessita ser coerente, manter a relação conceito, categoria-chave, ter começo, meio e fim. Ela precisa ser sistemática, necessita dar conta do tema com profundidade, estudando as questões por diversos ângulos, revendo autores e teorias. Ela precisa ser consistente, necessita argumentar, buscar explicações, além das descrições da acumulação de fatos e constatações. Uma originalidade, né, ela precisa inovar, não ser reprodutiva, objetivada, captar a realidade, evitando submissões ideológicas e preconceitos. E discutível. O texto precisa ser discutido, argumentado, contra-argumentado, tanto por simpatizantes quanto por adversários. Aí eu falei assim, é isso que eu quero, é isso que eu preciso, né? O resultado dessa pesquisa, ela precisa, dentro dessa instituição, eu vou dar um balança-roseira para ela ser discutida, para ela ser argumentada, contra-argumentada, tanto por simpatizantes que eu pesquisei, quanto os adversários que eu também pesquisei. Então, todos eles emitiram a sua opinião a respeito do assunto. Em relação aos critérios políticos, Pedro Demo lembra que a pesquisa deve considerar acordo intersubjetivo, que é um embasamento científico que ele possa ser comunicado e entendido por todos, reconhecimento da autoridade por mérito, o argumento de mérito é aquele que a comunidade respeita, a competência técnica do pesquisador e o pesquisador, a experiência de vida da comunidade. A relevância social, que é a capacidade de propor soluções inteligentes e criativas, e a ética, que é um dos aspectos fundamentais que envolve um saber, né, de pensar juntos. Então, a pesquisa, ela tem esses critérios políticos, ela mostra isso o tempo inteiro, né? Principalmente a relevância social dela dentro da instituição. E essas características da pesquisa participante, elas levaram a uma perspectiva fundamental nos anos 60 e culminou na organização de associações de grupos socialmente excluídos, que é daí que surge o Paulo Freire dentro desse assunto, que traz esse significado, né, esse conceito de empowerment. Esse conceito é fundamental na área da educação especial e na organização de associações que lutam pela garantia de direitos. É a forma de dar poder às comunidades excluídas para que elas possam tomar seu destino em suas mãos e realizar seu processo emancipatório. Isso também diz muito respeito à pesquisa participante, diz muito respeito à minha pesquisa, que foi dar, então, poder a esse grupo de excluídos dentro da instituição. No exemplo, trazendo um exemplo da minha dissertação, eu coloco lá a pesquisa participante como método. Aí eu trago, né, autores como Demos, Mexenas, apontam que na América Latina a pesquisa participante avançou primeiramente no âmbito da educação, e no Brasil pelo educador Paulo Freire, que foi o pioneiro desse tipo de pesquisa. Para Mexenas, Paulo Freire foi o vanguardista na formulação da pesquisa participante, pois foi quem introduziu a ideia de que a pesquisa deve servir aos sujeitos envolvidos, trazendo com isso o estabelecimento de uma relação de horizontalidade. Então, essa ideia de Paulo Freire, que a pesquisa participante ela deve servir para o sujeito que está envolvido nela, foi assim, o ponto principal para que eu escolhesse a pesquisa participante como método, então.
E aí, né, ele fala que esse tipo de pesquisa impulsionou novos partidos políticos de oposição no país, com os movimentos sociais a partir da década de 70, resultando no processo de redemocratização do país, com o movimento de erradicação do analfabetismo e com o crescimento do movimento sindical. Então, você vê como que uma pesquisa, né, quando ela envolveu Paulo Freire, ela avançou para outros pontos, né, muito mais ligada à política do que à própria educação, do que à própria ciência, nesse momento aí que o país vivia. Também, seguindo como um exemplo da minha dissertação, o Demo, né, em 2008, ele coloca que a pesquisa participante requer uma cumplicidade entre pesquisador e sujeito pesquisado. E isso é o que eu mais tinha. E para realizá-la é imprescindível ter a clareza de que os sujeitos podem efetivamente ser parceiros, contribuindo para a construção do conhecimento no espaço da pesquisa. Também fiz isso, e também fiz isso com os adversários, vamos dizer assim, trazendo eles como parceiros naquela pesquisa, porque eu gostaria muito de ouvir, né, a opinião de uma pessoa que luta contra, o que ela pensava sobre aquele assunto. Esse entendimento contrapõe-se ao conceito de que os sujeitos são eventuais informantes e que a participação deles na pesquisa se limita a meramente transmitir informações. Então, não é isso, né? Somente transmitir a informação, responder a pergunta que você está fazendo ali na entrevista. Você quer falar, Thiago? Eu achei bem legal essa sua informação. Eu não sabia que Paulo Freire também inovou na pesquisa. Uhum. Bem legal, não apenas na educação. E o Pedro Demo também, né, Thiago? Porque a gente vê o Pedro Demo falando muito sobre educação. A gente não imagina que ele vai falar sobre metodologia. Eu não tinha essa visão dele por inteiro. Continuando, e para terminar, né, usando como exemplo a minha dissertação, a gente colocou lá assim: a pesquisa participante se caracteriza por estar em campo colhendo dados. Foi o que eu fiz. Fazendo questionamentos, ouvindo relatos e analisando os resultados para a construção de ações futuras que efetivem mudanças na prática pesquisada, com um olhar na ação. Era isso que eu buscava, né? A construção de ação para mudança naquele contexto ali. Então, essa pesquisa se estabelece em um vínculo qualitativo e de participação, pois acredita-se que esse tipo de pesquisa é principalmente uma estratégia para o desenvolvimento de pesquisadores e pessoas envolvidas com o tema, de modo que eles possam utilizar os resultados para aperfeiçoar seu trabalho. E, em decorrência, o acesso à aprendizagem dos alunos com deficiência e a sua conclusão exitosa. Entendemos que a participação da pesquisadora foi uma importante contribuição na pesquisa, que, diante da realidade, nas visitas nos diversos campi do IFRJ para entrevista, fazendo interlocuções com os diretores de ensino, servidores e os NAPNs sobre a rotina de trabalho, ouvindo narrativas, compreendendo as diferenças nas ações e as diversas maneiras diferentes de condução do trabalho, traz para a pesquisa um olhar mais atento, reflexivo, às especificidades da educação inclusiva. Assim, a experiência, a prática, a vivência e o contato direto com os entrevistados no camping ou na reitoria revelaram com mais profundidade a realidade, os anseios, as percepções e as tensões que enfrentamos no trabalho diário. Então, esse slide aqui está resumido tudo o que eu fiz e tudo o que a pesquisa participante diz que é o objetivo dela. E para concluir, acreditamos que a contribuição social pode ser aumentada posteriormente,
face ao contato com o trabalho concluído, da disponibilização do mesmo para leitura, do produto final, que é um guia orientador, e a apresentação da pesquisa em caráter extensionista para a comunidade interna e externa do IFRJ. O caráter extensionista da pesquisa propicia que os interlocutores possam se ver como protagonistas, como agentes ativos e dinâmicos, mantendo identificação direta com a pesquisa e possivelmente utilizando os resultados apresentados para reflexões e modificações no cenário. Esse parágrafo ele diz respeito à questão a mudança social que a pesquisa traz, né? A mudança dentro de um contexto pesquisado que a pesquisa traz. É isso que eu busquei o tempo inteiro. É isso, Tiago. Eu gostei bastante, Kátia. Para mim é uma novidade, porque eu não conhecia, né, essa pesquisa participante. Eu também não conhecia. E eu fiquei muito alegre, assim, né, de ter também o Paulo Freire como pioneiro, né, em algo, assim, tão importante, né? Quer dizer, ele teve importância, assim, no geral, né, na área da educação, mas eu digo no sentido da pesquisa, né, de vir aqui do Brasil, né, de um brasileiro, né, esse conhecimento, né, dessa área da pesquisa. O que eu achei interessante é a ideia horizontal da pesquisa participante. Isso cria a ideia de um pesquisador que só está observando e não interage com o método em si. Sim, então, Tiago, acho essa apresentação interessante no sentido assim, né, dos seus alunos, quando você perceber que um aluno ele vai pesquisar o contexto que ele atua, vamos dizer assim, que ele participa, que ele contribui, que você leve a ele, né, a ler sobre a pesquisação e sobre a pesquisa participante e ver qual dessas duas será melhor para o trabalho dele. Acho que essa é a minha contribuição aqui hoje. Mas você podia falar de novo qual é o limite entre as duas? Então, o limite entre as duas é o envolvimento do pesquisador, né, ali dentro, e do pesquisado, vamos dizer assim, dentro daquela pesquisa, e a questão da mudança que aquela pesquisa pode trazer para aquele grupo, para aquela comunidade. Então, essa é a maior diferença entre as duas. Isso aí no envolvimento, né? No envolvimento e na resposta, né, no resultado. Você imagina, Tiago, assim, eu não imaginava, mas como você está aí junto comigo há tantos anos, eu não imaginava que a minha pesquisa pudesse trazer tanta mudança dentro da instituição. Não só no campus de Niterói, né, como na instituição toda. Então, obrigado, Cleiton. Aí na próxima, Tiago, eu volto com outro momento também que fez parte da minha pesquisa, que é a entrevista, e depois com a Elizabeth falando da análise documental. Tá bom? Parabéns, tá? Gostei muito Obrigada, da sua Fábio. apresentação. Também era um assunto que eu não conhecia, né? Pesquisa participante. Achei muito interessante. Os parabéns. Obrigada. Kátia, parabéns, maravilhosa a sua apresentação. Esse final foi bem interessante. E eu me coloco no meio do caminho, porque eu sou da instituição e não sou. Eu fiquei pensando assim, qual é o meu lugar? Que eu sou da rede, mas eu não sou da instituição. Então, eu fiquei me perguntando aqui em que lugar eu poderia ficar. Mas eu acho que eu fico num lugar mais chegado para o pesquisa participante, né? Porque eu não vou ter talvez eu não tenha um impacto como servidora naquela instituição, não sei. Eu acho que sim, porque como é rede, né, uma rede,
Uhum. Mas mesmo assim, eu acho que a sua pesquisa vai trazer tanto benefício para o IFRJ como para o IFE. Sim, para o IFE também, com certeza vou usar aqui. Olá, pessoal! Muito bom esse vídeo, né? Então, espero que vocês tenham curtido, mas é importante dar aquela curtida e se inscrever no canal. Abraço, tchau, até a próxima!